Bem, vamos continuar a nossa matéria, que é aplicações da integral. Como que você aplica, para que servem as integrais definidas? A primeira coisa que a gente viu foi que a integral definida calcula a área, ou melhor, quando você faz integral de A até B de f de x dx, o que você tem? Área de cima menos área de baixo. Foi isso que a gente viu até agora. Você tem a função faz isto, então você vai lá do A até no B, aí você tem a área que está em cima do eixo até o gráfico da função. Isso tudo é baseado no gráfico da função. O gráfico da função. Área de cima, área de baixo. Área de cima, área de baixo. Área de cima, aí você soma as de cima, essa mais essa mais essa, menos essa menos essa. Isso é igual a integral. Pronto. Observe que a integral AB de f de x dx é aquele resultado fantástico do teorema fundamental do cálculo. Um dos teoremas mais importantes da ciência como um todo, de toda a história da ciência. O que esse teorema fala? Que você pega um fão, que é a primitiva do f, fão de B menos fão de A, em que a derivada do fão é o f'. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Pronto. Essa é a principal utilidade da integral. Ah, bom. Então, vimos como é que você calcula a integral. Vimos até agora cálculo de áreas utilizando a integral. Cálculo de áreas. O que nós vamos ver agora? O cálculo, a matemática, ela quer calcular as coisas fundamentais, as coisas importantes na vida de tudo. O que é importante? A área. Qual que é a área de uma casa, a área de um terreno? Qual que é outra coisa importante? O volume das coisas. Volume. Cálculo de volumes. Então, a integral também serve para calcular volume. É isso que nós vamos ver aqui agora. Isso está aqui no nosso livro, né? No livro do Anton, certo? No livro do Anton, está lá a partir do 6.2. O livro do Anton, ele dá vários métodos para calcular volume. Nós vamos calcular volumes aqui apenas de um tipo de corpo, o cálculo de volume. Nós vamos chamar os corpos ou sólidos, corpos de revolução. Corpos de revolução. Primeiro, o que é a palavra revolução? A palavra revolução significa giro. Revolução é quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isto é revolução. É o famoso RPM do automóvel, rotações por minuto. Quantas rotações, quantos giros você dá no motor RPM? Vê isso toda hora. O que são os corpos de revolução? São corpos que têm uma descrição matemática bem clara. Qual que é o corpo de revolução? Você pega uma função e vamos supor que ela tem esse gráfico aqui. Vamos supor que a função f de x. Matemática, tudo é função. Tem que ter função, você não tem que ter matemática. Pega uma função, pode ser o x ao quadrado, x ao cubo, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Pega uma função, f de x. Está aqui o gráfico da função. Aqui é o eixo AX, aqui o eixo AY. Aqui não tem volume, isso aqui é plano, não tem nada. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar esse eixo aqui, como se ele fosse um eixo do motor, e rodar ele. Você vai girar aqui, fazer um giro, rodar isso rapidamente. Quando você roda isso rápido, o que acontece? Vamos supor aqui é o A, aqui é o B.
Quando você gira esse negócio rapidamente, esse pontinho, ele gira aqui, gira aqui, gira aqui e bate aqui a mesma distância. Esse pontinho aqui, gira aqui, bate aqui. Esse daqui gira aqui, bate aqui. O que você vai ter? Você vai ter uma coisa... Opa! Agora aqui temos que desenhar. Uma coisa assim. Então, o que aconteceu? Você criou um corpo assim. Ó, esse daqui é um corpo de revolução. É como se fosse uma taça. Esses são chamados corpos de revolução. Todo corpo que pode ser obtido pelo giro, certo? Pelo giro do gráfico de uma função f de x. Todo corpo que pode ser obtido pelo giro é chamado corpo de revolução. Nós vamos deduzir uma formulazinha aqui para calcular o volume desses corpos, certo? Ah, bom. Mas esses corpos são importantes? Ou isso aqui é só coisa de matemática? Qual que é a importância desses corpos? Esses corpos são importantes? Eles aparecem na prática? O que vocês acham? Acham que são importantes? Vamos ver. Vamos supor que você gire esta reta. Se você gira essa reta, o que acontece? Que corpo que é esse? Esse é o cone. Importantíssimo. Cone. Ah, e se você gira essa reta? O que é isso? É o chamado tronco de cone, que é nada mais do que um cone cortado. Um cone cortado. O que acontece se você gira uma reta paralela ao eixo? O que acontece se você gira essa reta? Ela bate aqui, faz aqui. Dá o cilindro. A latinha nossa do dia a dia. A latinha é um cilindro. Dá o cilindro. Só isso aqui já mostra a importância dos corpos de revolução. Ah, bom. Tem mais? Tem. Tem mais. E tem os mais importantes que existem. O que acontece se você pega o círculo? Vamos supor que aqui é menos R, aqui é R, você tem o círculo. Aqui é o 0R, né? Aqui é o R0, aqui é o menos R0. Você tem um círculo. Círculo de raio R. O que acontece se você roda o círculo? Esse daqui bate aqui, esse daqui bate aqui. Você tem a esfera, a bola. Que é coisa mais importante que a bola? Nada mais importante. A bola. Se tivesse bola, não tinha futebol. Então, a esfera também é obtida pelo giro. Opa, nós vamos calcular volume de corpo de revolução, então eu vou saber calcular o volume da esfera. Qual que é o volume da esfera? Qual que é a fórmula do volume da esfera? Se você se lembrar, você tem essa fórmula decorada aí no ensino médio. Sei lá, se você... Qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é importantíssimo. Qual que é o volume da esfera? Qual que é o volume da esfera? Então, está justificado aqui o ensino, o estudo
dos corpos de revolução. Agora, vamos tentar, eu vou dar a ideia da dedução da fórmula. O livro tem desenhos excelentes, ó, tudo desenhadinho, cilindro, a esfera, o cone, tudo bonitinho, colorido, né? Tudo muito bem feitinho. Então, vocês dêem uma olhada no livro. Nós só vamos ver essa parte de sólidos de revolução. O livro tem muito mais coisas. Ele tem fatiamento, tem outras. Vamos ver só esse. Quem entender esse, entende os outros. Não precisa, vamos ficar só no corpos de revolução. A pergunta é, com integral, a gente aprendeu integral para calcular área. Como é que eu vou calcular volume? Eu vou dar a ideia básica aqui. Vamos pegar um caso aqui. Vou pegar o caso, eu vou desenhar só a metade aqui, vou pegar o caso da função f de x igual a x ao quadrado. Função mais simples que existe, que é a parábola. Como que a gente calculou a área? Vamos pensar aqui também que aqui é o 4. Vamos, aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1. Como que a gente calculou a área? Se você voltar lá na definição de integral, que você estudou no cálculo 1, tudo, qual que é a ideia? A ideia é encher essa figura de retângulos. Então você constrói um retângulo, vou fazer sempre um retângulo daqui para cá, constrói esse retângulo. Depois você constrói um retângulo daqui para cá. Depois você constrói um retângulo daqui para cá. Depois você constrói um retângulo daqui para cá. Você tem esses 1, 2, 3, 4 retângulos. A área desses retângulos, então, a área era f de 4 vezes 4 menos 0 dividido por 4, que é esse pedacinho aqui, mais f de 3, que multiplica 4 menos 0 sobre 3, sobre 4, mais f de 2, que multiplica 4 menos 0 sobre 4, mais f de 1, que multiplica 4 menos 0 sobre 4. Isso é base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, base vezes... Isso daqui, a área, é aproximadamente isso. É claro que essa aproximação é péssima. Aí, quanto que é a área exata? A área exata vai ser a integral de 0 até 4 x2 dx. Essa vai ser a área. Mas para a área ser exata, quantos retângulos você tem que pôr? Infinitos. Encher, milhões, bilhões de retângulos. Então, esse somatório aqui vai ser um somatório. É claro, você tem que passar o limite, eu sei. Formalizar tem que ser o limite. Somatório de bilhões de retângulos. Bilhões de retângulos. Então, se você soma bilhões desses retângulozinhos aqui, você tem a área, e isso é a definição de integral. Aí vem o teorema fundamental do cálculo. Não precisa fazer uma soma com 1 bilhão de termos. Basta você fazer o quê? De 0 a 4 de x2 dx é x ao cubo sobre 3, que é a primitiva do x2, de 0 até 4. Pronto. Isso que é o teorema. Não precisa fazer soma com bilhões e bilhões de termos, porque ninguém merece fazer soma com bilhões de termos. Certo? Então, a ideia de integral está aqui. Por isso que integral é área, porque eu enchi de retângulos. A pergunta é, o que isso tem a ver com volume? Esta que é a questão. Então, esta é a ideia que eu quero passar para vocês. Eu quero passar a ideia para vocês da onde que aparece volume nessa história. Onde que aparece volume nessa história? Pelo giro. Esta que é a ideia. Quando eu faço o giro, o gráfico, quando eu faço o giro, o gráfico fica desse jeito. Então, quando eu faço o giro, em azul, eu vou ter tipo uma taça,
Vocês concordam? Eu vou ter tipo uma taça. Eu vou ter tipo uma taça aqui, ó. O desenho, gente, vocês têm que, né? Então, o desenho aqui, vocês têm que tentar seguir pelo livro ali, ver o desenho do livro. Não sei se o livro tem esse desenho. O livro... o livro não tem esse desenho. Então, vocês têm que ter paciência e procurar, talvez, na internet, o desenho. Mas o desenho tá ruim, não. Então, quando eu rodei, deu... Que figura que é essa? Uma figura mais ou menos assim, ó. Tipo um cone, assim, uma coisa assim, certo? Uma corneta. Deu esse volume. Então, esse é um corpo de revolução. E eu quero o volume dele. Eu quero o volume desse corpo. Observe que quando eu giro o retângulo estava aqui. Então, esse retângulo vem para cá. Aliás, ele vem até aqui embaixo. Ó. Vem aqui, vem aqui. Quando eu giro o retângulo, o que eu obtenho quando eu giro o retângulo? Um cilindro. Toda vez que você gira um retângulo, olha, gira esse retângulo aqui. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, ó. Não forma um cilindro? Forma um cilindro, ó. Uma coisa cilíndrica. Não forma um cilindro? Forma um cilindro. Então, esse retângulo forma um cilindro, esse outro retângulo aqui vai formar outro cilindro, esse outro retângulo aqui vai formar outro cilindro, e eu sei que o desenho está ficando complicado, esse daqui forma outro cilindro. É como se eu encapasse a figura com cilindros. Vamos tentar, né? A gente vai tentando fazer o desenho aqui. É como se eu pegasse essa figura aqui, ó, e viesse com um retângulo, eu viesse com um cilindro, aqui, ó. Aqui eu ponho um cilindro, ó. Tá vendo? Eu encaixei um cilindro aqui. Aí depois aqui eu encaixo outro cilindro menorzinho aqui. Depois eu encaixo outro cilindro menorzinho aqui. Encaixo outro cilindro menorzinho aqui. Encaixo outro cilindro menorzinho aqui. Encaixo outro cilindro. É como se eu fosse encaixando cilindros aqui. Se eu encaixo esses cilindros, o volume dessa corneta vai ser a soma do volume dos cilindros. Essa que é a ideia. Então, o volume vai ser aproximadamente... Qual que é, nesse caso do X2, qual que é o volume? Qual que é o volume do primeiro cilindro? Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro, quando você tem um cilindro assim, aqui é o raio, aqui é a altura. Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é área da base, πr2, área da base vezes altura. Base, altura. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Quanto que é o raio? Esse primeiro raio aqui, vou fazer daqui para cá. Esse primeiro raio aqui é f de 4. Daqui até aqui, que é 16. Daqui até aqui é 4 ao quadrado, que é 16. F de 4. Esse é o raio. Qual que é o volume? Raio ao quadrado. Então tem que elevar ao quadrado. E tem que multiplicar por π. Então, esse pedacinho aqui é a área da base. Vezes a altura. A altura do cilindro aqui está em pé, mas o cilindro está deitado, a altura é na horizontal. Qual que é a altura? A altura é quantos cilindros eu vou ter? Daqui até aqui é 4. Eu dividi em 4 cilindros, é 4 menos 0. Dividido por 4. Isso aqui é só, eu sei que é 1. Isso aqui é só para vocês entenderem que a altura está aqui. Mas quem que é o outro cilindro? Quem que é o raio do outro cilindro? Esse raio aqui, que é o F de 3, que é 9. F de 3. Mas eu tenho que pôr o π, F de 3 ao quadrado, 4 menos 0 sobre 4.
A mesma coisa para o outro, π f de 2 ao quadrado, 4 menos 0 sobre 4, mais o último que é π f de 1 ao quadrado, 4 menos 0 sobre 4. Portanto, o volume é aproximadamente, vamos colocar o π em evidência, tem π em tudo quanto é lugar. Somatório, vamos colocar aqui, não quero usar a linguagem somatória, coloco π em evidência, f de 4 ao quadrado, mais f de 3 ao quadrado, mais f de 2 ao quadrado, mais f de 1 ao quadrado, que multiplica quem? 4 menos 0 sobre 4. Esse aqui é o volume. Esse aqui é o volume aproximado. Esse aqui é o volume aproximado. Como é que você faz para obter o volume exato? Quantos retângulos você punha? Bilhões. Quantos cilindros você vai pôr? Bilhões de cilindros. Então, o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? O volume vai ser igual a π somatório de bilhões de termos aqui, só que esses termos são f ao quadrado, certo? São f ao quadrado. Então, o volume vai ser soma desses bilhões. Se você olhar a expressão, ela é idêntica da integral. A integral como que era? Era base vezes altura. Aqui era a base. Aqui era a altura do retângulo, f de 4. Vamos de novo na integral. A integral de a até b, de f de x, como é que ela era? Ela era somatório. Vou ter que colocar na forma somatória. Somatório de f de xi, que multiplicava b menos a sobre n. Eu dividi aqui em n retângulos, i de igual a 1 até n. Essa é a definição de integral. Aí, agora, isso daqui é a área. Agora, o volume, você tem que passar o limite, isso aqui é aproximado. O volume é π, opa, olha o π, tá em evidência, eu pus ele aqui, π, somatório do f de xi ao quadrado, tem um quadrado, ao quadrado, certo? I de 1 até n, que multiplica b menos a sobre n, que é o tamanho, a base do retângulo e a base do cilindro. Olha essa fórmula, olha essa fórmula. É a integral de f de x. Então, esse volume é a integral de a até b de quem? A área integral do f. Aqui o volume integral do f ao quadrado. Tem o π, f de x ao quadrado dx. Isso é finito, acabou. Esta é a fórmula do volume do corpo de revolução. É simplesmente a integral, não do f ao quadrado. Então você faz a integral do f ao quadrado, dá o volume do corpo de revolução. Essa como é que é a integral? É maleável, ela é extremamente versátil. Se você integra f, você tem a área. Se você integra f ao quadrado e multiplica pelo π, você tem o volume do corpo de revolução. E aí você pode calcular o volume de qualquer coisa. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha f de x igual a 2x, de 0 até 4. Certo? Então, quando você rodar isso aqui, você vai ter quem? Um cone de altura 4 e raio 8.
Qual que é o volume desse cone? O volume é π integral de 0 até 4 de 2x ao quadrado dx. Aí você vem, isso aqui dá π, integral de 0 até 4 de 4x2 dx. Isso aqui dá π, 4x ao cubo sobre 3, que é igual de 0 até 4, que é igual a π, 4 ao cubo sobre 3. Esse nesse, menos esse nesse dá 0. Esse daqui, 4 ao cubo sobre 3. Esse é o volume que dá π, 4 à quarta sobre 3. Este é o volume do cone. Certo? Então, eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício. Provar que o volume do cone de raio R e a altura H é. Qual que é o volume do cone, gente? Qual que é o volume do cone? Lembram lá do ensino médio? Volume do cone? Tem que saber, né? O volume do cone é importante. Qual que é o volume do cone? O volume do cone é área da base, πr2, vezes a altura, dividido por quanto? Por 3. Então, vou deixar esse exercício para vocês pensarem. Como que eu faço? Sugestão, eu tenho que achar uma reta que aqui seja R e aqui seja H. Porque quando eu rodar isso aqui vai dar o cone que eu quero. Então, simplesmente você tem que encontrar quem que é a reta e fazer a integral. Vou deixar isso como exercício para vocês pensarem. Ok?